fico o tempo todo aqui, e você, quanto tempo do dia, quantas horas do dia você fica aqui, WhatsApp, Facebook, essa comunicação? A gente vai conversar sobre isso com a Letícia Zanini. Pensando liderança. E quem não se organiza não chega à liderança sob hipótese alguma, né, Letícia? Boa tarde. Boa tarde, com certeza. A organização é fundamental, né? Uma das competências básicas, não só para líderes, mas para todo e qualquer ser humano que quer atingir resultados importantes na vida, né? Sem dúvida, você não tem como, não há um líder que não seja organizado. É verdade, alguns um pouco mais, um pouco menos, né? Mas essa questão de fato que eu levantei aqui, brinquei inclusive com o Ney, sobre o tempo que a gente fica. Eu não sei se a gente perde, se a gente ganha, eu acho que eu ganho tempo muitas vezes. Acho que o WhatsApp é uma ferramenta que veio para me ajudar muito. Entre as ferramentas todas, eu tenho o WhatsApp como uma ferramenta que me ajuda. Mas como é que a gente tem que se organizar para não perder muito tempo com as redes sociais? Então, ajuda até certo ponto. Ajuda se realmente você estiver focado naquilo que tem integração, que tem coerência com o que você faz. Mas se a gente parar para pensar nos brasileiros como um todo no trabalho, 84% das pessoas acessam toda e qualquer rede social enquanto deveriam estar no seu horário de trabalho. E aí a gente começa a pensar, essas pessoas estão acessando para ver algo que realmente é produtivo ou para dar aquela escapadinha, perder o foco da atenção? Sabe que quando a gente para de fazer uma atividade que a gente está altamente concentrado e vai mexer no celular, por exemplo, nosso cérebro vai demorar uma média de 10 a 15 minutos para voltar no mesmo foco de energia que estava antes de você interrompê-lo para uma atividade. Então não é estratégico quando a gente está fazendo uma atividade importante parar para olhar nas redes sociais. Por quê? Porque você vai deixar de ser produtivo, a não ser, obviamente, que isso tenha a ver com a sua realidade de trabalho. Então, a gente sabe que os brasileiros gastam tempo sim, e a minha pergunta é, se você fosse o dono da empresa, você ficaria todo esse tempo nas redes sociais? Essa é uma pergunta para a gente pensar, né, Messer? E outra coisa também, perguntar para você, né? Quando foi a última conversa que você teve com um amigo, alguém conhecido, que você não parou para dar uma olhadinha no celular? Você estava conversando aqui comigo, por exemplo, e dá aquela escapadinha para olhar no celular. Ah, isso aconteceu agora há pouco, acabou de acontecer contigo aqui. Acabei de espiar no celular. É involuntário isso. Involuntário. O que acontece? Quando a gente dá essa escapadinha, a gente está com foco aonde? Na conversa, no diálogo ou naquilo que é externo. Porque tem 3 tipos de focos, né? O interno, da situação e com as outras pessoas. Então, quando você se desconecta do outro, aonde você está colocando foco? Então, o que é mais importante naquele momento? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer antes de pegar essa maquininha que virou quase um órgão já do nosso corpo, né? A gente não vive sem. Então, é claro que ela é super importante, mas depende daquilo que a gente está fazendo, depende com o que a gente está, depende do objetivo. Então, o que vale a pena, antes de fazer qualquer coisa, é para avaliar se naquele momento você realmente precisa olhar as redes. Porque já deve ter acontecido com você aí que está nos acompanhando, você começou a olhar uma rede e daqui a pouco você entrou em outras coisas, começou a olhar o Facebook, o Instagram e daqui a pouco perdeu 1 hora do seu dia. E é realmente essa 1 hora que você diz que não tem para fazer atividade física, para ler um bom livro, para fazer aquilo que realmente é importante para você. Então nós temos tempo. A forma como a gente gerencia ele, utilizando as redes sociais, é que vai dizer se a gente está usando isso de uma maneira inteligente ou não. E as empresas, como é que as empresas estão trabalhando isso, Letícia? Por exemplo, reunião já é comum, todo mundo desliga o telefone celular. Nem sempre todo mundo observa isso, né? Mas numa empresa, por vezes, o contato do WhatsApp, por exemplo, ele é importante. Hoje a minha vantagem é que eu vou perguntar para a Letícia que hora ela vai participar do programa e se está confirmada a presença dela ou não. Eu mando a mensagem a hora que eu acordo todo dia antes das 5 da manhã. A Letícia vai ler a hora que ela acordou. Então, nesse sentido, ele é uma ferramenta importante. Entretanto, não tem você mandar uma mensagem sem você dar uma escapadinha, né? Porque sempre tem mais algum recado. Como é que as empresas estão preparadas para trabalhar isso em relação aos seus funcionários, orientá-los?
Algumas sim, outras não. A gente tem trabalhado com alguns treinamentos, por exemplo, para ensinar as pessoas a terem uma etiqueta corporativa dentro da utilização do WhatsApp nas organizações. Por quê? Muitas pessoas se perdem com relação ao horário que mandam recados, participam de um grupo focado nos negócios e mandam correntes ou coisas que não tem nada a ver, não tem coerência com aquele propósito do grupo. Então, é uma ferramenta altamente positiva e produtiva quando a gente usa, novamente, né, vou repetir, quando a gente usa ela de uma maneira adequada. Então, algumas organizações já estão se preparando, até porque tem também uma questão judicial, de horários que a gente pode usar, tem toda uma questão legal que a gente precisa tomar cuidados na utilização das redes. Então, algumas empresas sim já estão se organizando, já estão muito adiantadas com relação a isso, as pessoas já têm uma maturidade para utilizar, outras nem tanto. E essas precisam se atentar e precisam, na verdade, preparar as pessoas para usarem essa ferramenta de uma maneira interessante. Por onde eu começo aí para me organizar com relação a isso, Letícia? Primeiro, tem uma rotina diária onde o nosso cérebro ele é altamente adaptativo. Então, se você adaptar ele de uma maneira errônea, ele vai se acostumar. Por exemplo, se você olha várias vezes o dia seu WhatsApp, repetidamente você vai fazer isso. A vantagem, a gente consegue reeducá-lo. Então, assim, estabeleça horários do seu dia que não atrapalhem tanto a sua rotina para usar as redes. De manhã, ao meio-dia, no final do dia. Então, tenha uma rotina. Coloque lá avisos no seu e-mail de mensagens que sejam relativamente importantes e que você precisa abrir. Outras você pode olhar, cuidado, porque assim, que os olhos não veem, a mãozinha não quer abrir e-mail ou WhatsApp, por isso que é importante ter uma rotina com horários. Pare para pensar antes, se essa escapadinha para olhar as redes sociais, elas vão ajudar você ou vão prejudicá-lo. Então, na verdade, o que vai fazer essa nova programação é o seu comportamento diante dessa possibilidade. Então, saia do piloto automático, pare para pensar sempre antes de fazer a utilização, mas estabeleça horários. Comece por esse passo, que é simples, não depende de ninguém, só depende de você. Então, estabeleça essa rotina e aí você vai ver que seu cérebro vai se acostumar e, naturalmente, ele vai se programar para olhar com menos frequência as redes, obviamente, que não são interessantes para aquilo que você faz. Perfeito. Porque hoje um dos grandes problemas das empresas é exatamente isso. Inclusive há discussões jurídicas, né, sobre o acesso ou não, porque é flagrante o tempo que as pessoas perdem, que cai a produção. Acho que você pode medir, inclusive, pela produção. Fazer um teste um dia, tirar o telefone, meça a sua produção e no outro dia você trabalha normalmente, porque você vai ver que a diferença é grande, né? Tá aí uma boa tarefa, a gente chama isso de tarefa cognitiva. Essa é uma tarefa para você que está nos acompanhando fazer, para verificar o quanto você se torna mais produtivo quando você não utiliza as redes sociais. Então, é um bom exemplo, né? Para a gente poder mensurar essa progressão. É bem interessante. Legal. Letícia, até segunda-feira da semana que vem. Até segunda-feira. Estaremos juntos aqui. Estaremos mais uma vez aqui no seu RTV Notícias, procurando organizar a nossa vida. Ela é fundamental e a gente, por vezes, ignora algumas teorias e elas nos ajudam muito. Teoria colocada em prática dá um ganho gigante em todos os sentidos para a gente. É isso que a gente se propõe trazer aqui com a Letícia. Sempre agradeço muito a Letícia. Obrigado pela presença aqui. Obrigada também.